Opa. E agora sim, gostaria de dar as boas-vindas para vocês, sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa terceira sessão aí de tutoria do Tech Talks. A AWS, a K-Solution e o Sebrae, pessoal, se juntaram para treinar aí 25 mil pessoas em tecnologia, né, de nuvem até o final de 2024. E vocês estão fazendo parte aí desse treinamento aí totalmente gratuito. Muito bom ter vocês aqui nessa sessão de uma horinha, onde eu, Leandro Vieira, instrutor autorizado da AWS, vou estar aqui disponível para tirar dúvidas de vocês com relação ao material de estudo que vocês tiveram acesso. Então, vocês, né, através do material, leram, aprenderam sobre os recursos da nuvem AWS. E se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, podem usar o botãozinho do Q&A aí no Zoom de vocês. É através do Q&A que a gente vai interagir na sessão de hoje. Dúvidas com relação à nuvem, dúvidas com relação aos serviços da AWS. Se quiser saber o que é nuvem, não entendeu bem, né, como é que funciona, fiquem à vontade, pessoal. Estou disponível aqui durante essa uma horinha, essa véspera de feriado, para a gente tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, a partir de agora, pessoal, fiquem à vontade, tá? Para mandar qualquer pergunta aqui no Q&A. Eu vou estar lendo aqui a dúvida de vocês e procurando responder, claro, né? De acordo aí com o meu conhecimento, tá bom? É, Então, vocês podem mandar dúvidas no momento que vocês quiserem, mas para ficar mais dinâmico aqui, eu vou falar sobre alguns serviços, alguns benefícios da nuvem, o que que dá para fazer na nuvem, como é que a gente pode começar a usar a nuvem da AWS. Vou passar por essas etapas aí do nosso aprendizado. Etapa um, falar dos conceitos aí dos principais serviços. Etapa 2, como a gente pode criar um MVP, um produto minimamente viável aí na AWS? Etapa 3, falar um pouquinho de segurança. É seguro colocar o meu site, a minha aplicação na nuvem da AWS? Etapa 4, falar como a gente pode escalar, né, aumentar o nosso uso de acordo com a demanda na nuvem. E 5, falar que a nuvem da AWS também já está preparada para esse grande movimento, né, de inteligência artificial, de machine learning que está acontecendo no mundo. E dizer como que os nossos produtos, os nossos serviços podem se beneficiar disso. Então, pessoal, hoje a gente está aqui na terceira sessão aqui da nossa tutoria do Tech Talks, né? É o terceiro encontro que a gente tem. Para quem ainda não acessou o material, tá aqui na tela, pessoal, o QR Code ou o link do material, para quem quiser estudar um pouco mais. E, de novo, fiquem à vontade para mandar dúvidas, perguntas aqui pelo Q&A. Vai ser o nosso local de interação essa noite. Tá bom? Então, pessoal, vamos começar a falar sobre os principais benefícios aí da nuvem da AWS. E, de novo, qualquer dúvida, fiquem à vontade de mandar aqui no Q&A. Eu paro aqui a minha fala, a gente lê a pergunta e a gente vai trocando dessa forma. Combinado? Pessoal, a gente pode se perguntar, né? Por que ir para a nuvem, né? Por que usar a nuvem da AWS? O que que eu ganho? Quais são os benefícios? A gente pode pensar num primeiro benefício que é muito fácil da gente entender. Se eu não uso a nuvem, onde que estão os meus recursos de tecnologia? Eles estão dentro da minha empresa, por exemplo, né? Dentro do data center da minha empresa. Então tem lá os meus servidores, os bancos de dados, os storage, tudo funcionando lá dentro da minha empresa. E aí o meu gerente fala que eu tenho que botar um novo site no ar. Mas para botar esse site no ar, eu preciso de um novo servidor para hospedar esse site, porque eu não tenho servidor sobrando no meu data center. E aí eu preciso comprar um novo servidor. E aí, pessoal,
Como é que eu faço a compra de um servidor, né? Eu preciso ligar para um fornecedor e encomendar esse servidor. Esse servidor, ele geralmente vem de fora do país, né? Ele demora a chegar no nosso data center, 25 dias. Mas se eu tenho que botar o site no ar, né, em um tempo menor, como é que eu vou fazer? Vou esperar chegar esse servidor, né? É um desafio que a gente pode enfrentar quando a gente trabalha no modelo onde os nossos recursos de tecnologia estão dentro do nosso data center. E aí, pessoal, eu já começo a ver algumas dúvidas aqui. Muito bom vocês interagirem aqui com a gente. Bem, alguém mandou aqui que está sem áudio. Só essa pessoa, eu não estou conseguindo identificar o nome, tá, pessoal? Mas só manda um joinha aí se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês estão me ouvindo e vendo bem. Boa, galera. Então, eu vou pedir para o colega, de repente, sai e retorna para o Zoom, né? Pode ser algum probleminha aí com a conexão, tá bom? O Mauro mandou uma dúvida aqui. Boa noite. Auto-scaling aumenta os recursos criando clone de instâncias ativa ou ativando máquinas pré-existentes? Que dúvida boa, Mauro. A gente vai falar também sobre auto-scaling aqui. Mauro, respondendo já a sua pergunta, né? E para o pessoal também conhecer. Quando eu crio um servidor na nuvem, né? Eu tenho um servidor só que tem o meu site lá hospedado. Beleza. Quando eu começo a ter muito acesso a esse site, eu posso ativar um serviço chamado auto-scaling para que, quando eu tenho muita solicitação de acesso, ele duplica esse servidor. Então, não tenho um, agora eu tenho dois. E ele pode continuar duplicando se eu tenho muito acesso ao meu site. Então, ele vai gerando cópias desses servidores. É como se fosse ali clones mesmo, tá, o Mauro? O conceito é esse. O que a gente faz é criar uma imagem do servidor original e o auto-scaling usa essa imagem para criar novos servidores, tá bom? Então, não é que a máquina já existe, ele usa uma imagem, né, uma ideia de clone mesmo, para criar os outros servidores, tá bom? Beleza. É... o outro colega aqui falou que teve problemas de som, ele saiu e entrou, e aí ficou ok. Então, uma dica aí para o colega que está sem áudio. Mauro, respondi a sua pergunta. Qualquer coisa, manda de novo aqui, tá bom? Eu estou acompanhando. Então, pessoal, a gente estava falando dos benefícios, né? E fiquem à vontade para mandar aqui enquanto a gente fala, tá bom? Imagina, esperar 20 dias para receber um servidor, 30 dias para receber um servidor. E quando eu recebo esse servidor, eu já posso usar? Não posso, né? Tá na caixa, tem que tirar da caixa, botar no rack, instalar todo o sistema operacional, cabo, conexão. Então, cadê a minha agilidade? Cadê a minha velocidade na hora de lançar um produto novo no mercado? E quando eu estou na nuvem? Na nuvem, pessoal, a infraestrutura já está pronta, a AWS já cuidou disso para mim. Então, basta eu criar os meus servidores. Eu não preciso ligar para o fornecedor, não preciso esperar chegar. Eles já estão prontos para o uso. Então, esse tempo de espera, né, de 20, de 30 dias, ele é reduzido para 2 minutos, que é o tempo que leva para a gente criar um servidor de qualquer tamanho na AWS. Então, aqui a gente está falando de agilidade, de velocidade na hora da gente lançar um produto novo no mercado. E isso, como diferencial competitivo, é extremamente importante. Um outro benefício muito associado a isso, pessoal, está no custo, né? Quando eu preciso, né, comprar um servidor novo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar por esse servidor, né? Não tem jeito. E um servidor, pessoal, é caro. 50, 60, 80 mil, dependendo da configuração, é muito caro. No modelo onde eu não trabalho com nuvem, eu tenho que já pagar esses 80 mil para o distribuidor, para o fornecedor me entregar o servidor. E na nuvem da AWS? Na nuvem, quando eu crio um servidor, a AWS começa a me cobrar pelo tempo de uso desse servidor, pelos minutos que o servidor está ligado.
Então, inicialmente, para ter o meu servidor na nuvem, eu não preciso gastar os 80 mil. Eu vou pagando conforme o uso. E esse é um conceito importante na nuvem. Na nuvem, qualquer serviço, ele é cobrado conforme a gente consome esse serviço, conforme a gente usa esse serviço. Então, eu não tenho ali gastos iniciais, grandes gastos iniciais. Eu tenho gastos ao longo do tempo, ao longo do uso. E se eu pegar esse servidor e desligar ele? Para a cobrança. Liguei de novo, começa a cobrança de novo. Percebe que o fato de não gastar esse grande volume de grana, né, de recurso inicialmente, pagar conforme o uso, e se eu desligar eu não pago mais, né? Se eu ligar de novo eu volto a pagar, isso pode me gerar uma grande economia? Essa também é uma vantagem aí da nuvem. E o colega aqui, Adailton, mandou aqui, qual linguagem a AWS usa? Adailton, a AWS, me diga se eu vou conseguir te responder, tá? Mas ela tem mais de 200 serviços. Para cada serviço, né, ela vai me ajudar com uma ação específica. Por exemplo, eu posso usar um serviço chamado Elastic Beanstalk para que a AWS provisione a minha aplicação para mim, sem eu precisar ali me preocupar com toda a parte de infraestrutura, de alta disponibilidade, de escalabilidade. Ela faz isso para mim com o Elastic Beanstalk. E eu posso subir o meu código lá em Python, .NET, eu posso subir em React, eu posso subir em várias linguagens. Mas essas linguagens vão depender de qual serviço eu estou usando. Então, assim, qual linguagem a AWS usa vai depender de qual serviço você está utilizando na AWS. Em geral, Python, JavaScript, TypeScript, mas o que .NET, elas são aí muito comuns em vários dos serviços que a gente tem, tá? Não sei se será nesse sentido a sua pergunta, mas qualquer coisa você manda aqui novamente. O Mauro botou aqui, respondeu sim, obrigado. Legal. Bacana, pessoal. Boa interação. Vamos mandando perguntas aí, tá? Então, olha só, a gente falou aqui de dois grandes benefícios, né? Da agilidade, da velocidade na hora de criar um servidor na nuvem. Eu crio isso em 2 minutos, né? E também da economia. Não preciso pagar, né, 70, 80, 100 mil reais ali de cara no servidor. Vou pagando isso conforme o tempo. Um outro benefício que a gente pode pensar aqui juntos, pessoal, é a escalabilidade e o alcance global que a nuvem da AWS dá para a gente. Quando eu crio um servidor na nuvem, eu preciso escolher uma região para eu criar esse servidor. E a rede da AWS, a infraestrutura global da AWS, ela possui hoje 33 regiões disponíveis. Isso significa que eu posso criar o meu servidor, por exemplo, aqui no Brasil, na região de São Paulo. Mas eu poderia criar meu servidor também lá em Ohio, nos Estados Unidos, em Oregon ou em Londres. Eu poderia criar também em Tóquio, em Sydney, na Austrália. Então, pensa que a minha aplicação, o meu site, ele pode ser escalado de uma forma global também em alguns minutos. Porque o tempo de criar um servidor aqui na região de São Paulo é o mesmo tempo de criar lá em Tóquio, no Japão. E eu posso criar os meus servidores espalhados por essas regiões para atender de forma mais próxima os clientes nesses locais. Imagina fazer isso sem a nuvem, né? Com data centers ali físicos nas empresas. Seria muito complicado. Então, a nuvem também permite que a gente tenha um alcance global com a nossa aplicação em alguns minutos. Então, pessoal, são alguns dos benefícios que a gente tem ao usar a escala global da infraestrutura da AWS. Ela permite que, a partir aqui da minha casa, eu crie servidores em todos os locais aí, em todas as regiões que eu precisar, tendo esse alcance global ali em alguns minutos. Mas criar servidores envolve o uso de um serviço muito conhecido na AWS, que é o serviço de computação, o Elastic Computer Cloud,
ou o Amazon EC2. É através do Amazon EC2 que eu vou conseguir criar os meus servidores na nuvem da AWS. E aí um colega mandou aqui, olha, como funciona a segmentação geográfica do CloudFront? Olha que legal a pergunta dele. Para contextualizar, pessoal, CloudFront é o serviço de distribuição de conteúdo na AWS. Ou seja, imagina que eu sou um provedor de streaming de vídeo. Eu sou uma Prime Video, uma Netflix da vida. Eu tenho aqui um filme novo, produzi um filme novo, eu tenho clientes no mundo inteiro. Então eu quero pegar esse filme que eu produzi e distribuir para todos os meus clientes no mundo inteiro. Então, em vez do meu cliente que está lá no Japão ter que vir aqui no Brasil consumir esse conteúdo, eu vou levar esse conteúdo para mais próximo dele. E aí esse tempo a latência, né, desse consumo vai ser menor, porque o vídeo, a série está próxima do meu cliente, melhorando a experiência dele. A segmentação geográfica, o Adailton, conforme você colocou, a princípio, quando você usa o CloudFront, ele vai distribuir para todos os pontos de presença que a AWS tem. E hoje são mais de 600. O que são pontos de presença? São pequenos data centers, não são data centers do tamanho de uma região, são menores, onde através do CloudFront, que é o serviço de CDN na AWS, eu consigo distribuir o meu conteúdo para ficar mais próximo do meu cliente. Mais de 600 pontos de presença. Então, hoje, Adailto, por padrão, quando eu uso o CloudFront, eu vou distribuir para todo o mundo. Mas eu posso criar segmentações com base no custo, né, da hospedagem desse conteúdo nesses vários locais. Eu tenho locais que têm um preço maior, eu tenho locais que têm um preço menor. Eu posso controlar isso. Eu posso controlar também para quais países eu não quero distribuir. Por exemplo, a minha aplicação aqui faz sentido para os países da América do Sul. Então, eu não vou distribuir, não vou ter o custo de distribuição para a Ásia, para a Europa, por exemplo. Então, por padrão, para todas as regiões, para todos os pontos de presença. Mas eu controlo isso no que faz sentido para a minha aplicação e também com relação ao custo. Legal? Fiquem à vontade, pessoal, para mandar perguntas aí. O José perguntou aqui se tem lista de presença. José, o fato de vocês estarem aqui no Zoom, né, já é a lista de presença. Depois o pessoal da K-Solution consegue extrair essa lista de forma automática, tá bom? Um outro colega mandou aqui, olha só, quanto à escalabilidade manual ou automática? A escalabilidade automática são apenas para serviços serverless. Ou posso configurar um servidor e programar a escalabilidade automática também? Ótima pergunta do colega. Então, ele falou de serviços serverless. O que é um serviço serverless na AWS, pessoal? É aquele serviço onde toda a parte de infraestrutura do serviço, ou seja, o tamanho do servidor, se vai ter 10 CPUs, se vai ter 20 GB de RAM, isso é controlado pela AWS. Se esse servidor vai ser um servidor só, se vai ser 2 para alta disponibilidade, se vai ser 3 para tolerância a falhas, tudo isso é a AWS que controla. Se a capacidade desse servidor vai aumentar quando a minha demanda precisar, né? Quando eu tiver uma alta demanda, e ele vai diminuir quando a demanda terminar, né? Diminuir a demanda também, isso também é controlado pela AWS. Por isso a ideia do serverless, ou sem servidor. Para mim, cliente, toda essa parte de infraestrutura nem existe. É óbvio que existe, mas é a AWS que toma conta para mim. Isso é um serviço serverless. A gente tem serviços de computação que são serverless, serviços de armazenamento que são serverless, serviços de banco de dados que são serverless. Por exemplo, um serviço de armazenamento que é serverless é o Amazon Simple Storage Service, o S3. No S3 eu crio buckets de armazenamento ou baldes de armazenamento, mas eu não preciso provisionar qual é o servidor que vai estar guardando os meus arquivos,
se esse servidor vai ter um disco muito grande, se não vai, se esse servidor vai ter muita CPU, memória, se vai estar trabalhando num cluster com alta disponibilidade, eu nem me preocupo com isso. Eu vou lá, crio meu bucket, boto meus objetos lá e pronto. A AWS que cuida de todo o resto para mim. Serverless é isso. E aí o colega pergunta, né? A escalabilidade, né, manual e automática. Então, para a parte de serverless está dito. É tudo automático. Eu nem me preocupo. Se eu estou usando um servidor, se a AWS escalou esses servidores para 10, para 20 servidores, eu nem sei disso. Mas eu sei que o meu recurso está funcionando e ele está consumindo ali tecnologia necessária para ele funcionar. Meu banco de dados cresceu, por trás a AWS está criando mais servidores ali para mim. E ele continua funcionando. Mas eu nem sei quantos servidores foram criados. Não me interessa isso. Isso é o serverless. Quando não é serverless, eu tenho duas opções. Eu posso criar uma política de scaling manual e eu vou definir quando esse scaling vai acontecer. Então, eu posso dizer assim, olha, o meu servidor está aqui hospedando o meu site e quando ele chegar ali a 70% do uso da CPU dele, ou seja, está usando muita CPU, crie mais um servidor. Então, eu controlo quando é criado. Eu passo uma métrica para o serviço do autoscaling, por exemplo. Atingiu aquela métrica, cria mais um servidor. Agora eu tenho dois servidores. Se os dois chegarem ali a 70% de uso de CPU, cria mais um. Então, isso eu controlo. É o scaling manual ou scaling dinâmico. Agora, tem o scaling também, que é o scaling preditivo. E aí é quando o serviço ele se torna mais inteligente, porque ele usa machine learning para aprender quando ele precisa escalar o meu ambiente. Exemplo, pensa no seguinte. Pensa que eu sou dono de uma cafeteria e na minha cafeteria tem um caixa para atender os meus clientes, beleza? Só que todo dia, meio-dia, começa a ter fila na minha cafeteria porque eu tenho um caixa só. E o auto-scaling, ele seria um gerente que está observando o comportamento ali da minha cafeteria. Ele vê que todo dia, meio-dia, fila no meu caixa. O que que ele faz? Opa, todo dia, antes um pouquinho de chegar meio-dia, eu vou abrir mais um, mais dois caixas. Por quê? Para eu disseminar essa fila entre vários caixas. E aí, dá 2 horas da tarde, o movimento diminui, ele vai e fecha os dois caixas que ele abriu. O scaling preditivo é a mesma coisa. Ele aprende o comportamento da minha aplicação e ele sabe que, por exemplo, toda segunda-feira, quando os meus funcionários chegam na minha empresa, o acesso, o nível de acesso aos meus servidores aumenta e ele tem que criar mais servidores para dar conta disso. Mas ele aprendeu também que toda sexta-feira, a partir das 6 horas, os funcionários vão embora e no final de semana ninguém está lá trabalhando. Então ele pega todos esses servidores que foram criados e ele vai desligando os servidores até deixar um só. Eu não preciso dizer para ele quando fazer isso, eu não preciso programar nada. Ele aprendeu com esse comportamento. Então isso é machine learning e é possível fazer esse tipo de scaling também. Legal? Colega, esse eu respondi. Se não respondi, fica à vontade em perguntar novamente, tá? E aí, nesse assunto de computação, teve um outro colega que mandou aqui, ó. As instâncias do EC2 podem usar o S3? Ó, que pergunta bacana. Entre uso dos serviços, né, compartilhados, né? Então, vamos pegar um caso de uso aqui. Imagina que eu tenho um servidor que eu quero pegar os logs da minha aplicação e eu preciso armazenar, guardar esses logs. Mas pensa, né? Se a minha aplicação gera um monte de log, será que eu vou ficar guardando no disco do servidor? Uma hora vai encher. E aí? Então eu posso pegar esses logs, por exemplo, da minha aplicação e guardar eles em um armazenamento fora da minha instância, fora do meu servidor. Por exemplo, o armazenamento do S3. O S3 é o Simple Storage Service. É aquele serviço onde eu falei que a gente cria os buckets, os baldes de armazenamento.
Então, para responder o Adailton, sim, Adailton, faz muito sentido isso que você perguntou. É muito comum os meus servidores, as minhas instâncias do EC2 acessarem os buckets do S3, seja para consumir objetos, né, que estão armazenados lá, ou seja para gravar objetos lá. Então a resposta é sim. A Leide também mandou aqui uma pergunta bacana sobre computação. Ela fala assim, ó, o Lambda é sem servidor? Perfeito, Leide. É isso sim. O Lambda é um serviço de computação serverless. Ou seja, para usar o Lambda, eu vou apenas subir o meu código no Lambda. De novo, Python, Java, .NET, entre outros, tá? E toda a infraestrutura para executar esse meu código, a AWS é que vai provisionar para mim. Não sou eu que vou dizer quantos servidores são necessários, qual é a capacidade do servidor, se vai ter auto-scaling ou não, se vai ter em alta disponibilidade ou não. É a AWS que gerencia toda essa camada de infraestrutura. Eu boto o meu código e, no caso do Lambda, eu defino um gatilho para iniciar o meu código. Esse código, por exemplo, ele pode pegar um arquivo lá no meu S3, que é uma imagem, e o código ele redimensiona a imagem, por exemplo, transforma a imagem, faz uma conversão. Como é que eu pago pelo Lambda, se eu não digo qual é o servidor? Como é que a AWS me cobra? Ela me cobra pelo tempo de execução do meu código. Então, o meu código levou 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos para converter essa imagem, eu vou pagar por 30 segundos de uso de recursos de computação. Então, é assim que o Lambda funciona. Tá bom, Leide? Pessoal, eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas com a mão levantada, mas a gente não consegue interagir falando aqui na nossa sessão. Então, fiquem à vontade para mandar aqui no Q&A a pergunta de vocês, tá bom? Leide, respondi a sua pergunta, se não, fica à vontade aqui em mandar novamente, tá bom? Legal, pessoal, boa interação, bacana. Então, a gente estava falando justamente disso, né, dos serviços, né, de computação, e um dos principais serviços de computação na AWS é o Amazon EC2. É o serviço que eu utilizo para criar os meus servidores, né? Legal. Outro serviço que a gente tem na nuvem da AWS, que também é muito comum, é o serviço de banco de dados. Posso criar meus bancos de dados na nuvem? Pode, com certeza, pessoal, muito comum também. Mas como é que funciona? Então, na nuvem da AWS, pessoal, a gente tem um serviço chamado AWS Relational Database Service, ou RDS. O RDS é um serviço para que eu consiga criar meus bancos de dados relacionais na nuvem da AWS. Eu posso usar alguns mecanismos que estão disponíveis para criar esses bancos. Quais são esses mecanismos? PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, Oracle, Aurora, que é um banco de dados desenvolvido pela própria AWS, e recentemente o IBM DB2. Então, eu posso criar qualquer desses sabores aí de banco de dados na nuvem da AWS usando o RDS. O Lúcio perguntou aqui se a tela é fixa. É sim, Lúcio. A gente está passando aqui pelos itens, tá? E aí a gente está batendo um papo e respondendo as dúvidas aqui no Q&A. Mas é isso mesmo, tá bom? O Tony também mandou uma pergunta aqui, olha só. Entre criar um servidor e ter a nuvem disponível, trata-se de custo-benefício? Deixa eu ver se eu entendi aqui, Tony. Você diz assim, quando eu estou num ambiente fora da nuvem e quando eu estou no ambiente da nuvem, né? Ter um servidor nesses dois ambientes, né? Qual é a relação, né? Por que, né, que tem essa diferença? Não sei se é isso que você quis perguntar, mas qualquer coisa você me corrija. Então, é também uma relação de custo-benefício, mas também é uma relação de velocidade, de agilidade, de alta disponibilidade, de tudo isso que a nuvem pode entregar para a gente, tá?
Não sei se foi isso que você perguntou, mas deixa eu ver aqui, acho que você mandou de novo. Quis dizer que a nuvem é mais vantagem. Com certeza, Tony, com certeza. A nuvem é realmente ali um ambiente onde está tudo pronto. Todas as tecnologias, pessoal, as tecnologias de ponta, né? Elas estão prontas para você consumir. Ou seja, não tem que implementar, né? Não tem que criar infraestrutura para isso acontecer. A infraestrutura já está pronta, basta provisionar os serviços, tá bom? Então, um colega perguntando aqui se a gravação será disponibilizada. É o Kleber. Kleber, no finalzinho aqui eu vou passar um e-mail da K-Solution e todas essas dúvidas com relação à sessão, mas que não são dúvidas técnicas, vocês podem usar o e-mail para fazer as perguntas lá, tá? No finalzinho eu vou mostrar esse e-mail aqui para vocês e boto no chat também. Legal? Luciana chegou agora. Tudo bem, Luciana, está sendo gravado. Eu acredito que vai ser disponibilizado sim, pessoal, mas eu vou passar o e-mail aqui para vocês checarem, tá bom? Legal. Então, pessoal, a gente estava falando agora de outro serviço. A gente estava falando de banco de dados, né? Então, posso criar todos esses mecanismos de banco de dados com RDS. Vou criar esses bancos de dados na nuvem. E como é que é a criação desses bancos de dados na nuvem? Eu tenho que criar um servidor, entrar no servidor, acessar o servidor, instalar o banco de dados na mão, como eu faço no meu ambiente on-premises, na minha empresa? Não. Na nuvem, pessoal, também é mais simples de fazer o provisionamento de certos recursos. Eu vou dizer para a AWS que, para o meu banco de dados, eu quero uma instância, um servidor com 10 CPUs, com 20 GB de memória RAM, e eu quero que ele seja um banco de dados MySQL. Eu vou ticando isso, né, selecionando essas opções na console da AWS, que é onde a gente cria os serviços, e toda a implementação, a criação do servidor é feita pela AWS. Ou seja, com o RDS, eu não preciso criar um servidor, fazer acesso remoto, pegar o pacote de instalação, dar 2 cliques e começar a instalar. Não preciso fazer isso. Eu apenas digo para a AWS qual é o mecanismo que eu quero, qual é o tamanho do servidor que eu preciso e ela implementa isso de forma automática para mim. A gente fala que o RDS é um serviço de banco de dados gerenciado. Por quê? Porque é a AWS que gerencia, é ela que instala. E se precisar atualizar meu banco, é a AWS também que atualiza. Então, o meu foco, a minha preocupação vai ser criar os meus dados, criar as minhas tabelas, estabelecer os relacionamentos, mas não com essa parte de infraestrutura. Ainda assim, no RDS eu preciso dizer qual é o tamanho do meu servidor. Mas quando a gente estiver falando de banco de dados não relacional, que é um outro tipo de banco de dados, ah, aí a gente está falando de um banco de dados completamente serverless, que é o DynamoDB. O DynamoDB, para o DynamoDB, eu não preciso dizer qual o tamanho do servidor, por exemplo. Se é 10 gigas, 10 CPUs, se é 20 gigas de RAM, isso eu não preciso dizer. Eu apenas crio a minha tabela do Dynamo. E toda a infraestrutura por trás, de novo, é gerenciada pela AWS. Então, na criação de um banco de dados não relacional, a gente pode usar o DynamoDB, que é um serviço serverless para banco de dados. Para banco de dados relacionais, a gente pode usar o RDS, que é um serviço gerenciado. É a AWS que instala o banco para mim, é a AWS que cuida das atualizações, mas eu preciso dizer qual é o tamanho da instância. Legal? Leandro, gostei dessa ideia de banco de dados na nuvem. Dá para levar o meu banco de dados que está aqui na minha empresa para a nuvem da AWS? Dá para migrar? E dá, pessoal. Existem serviços na AWS que ajudam a gente com essa migração. Mas antes, vamos ler algumas perguntas aqui do pessoal. O José botou aqui, ó, a AWS Cloud, o Azure e o Google Cloud podem coexistir numa mesma empresa. Existe o profissional multiplataforma em nuvem que conhece todas as nuvens? Olha que pergunta bacana.
Pessoal, no mercado, não existe só a nuvem da AWS, como o José botou. Existe a nuvem da Microsoft, que é o Azure. Existe a nuvem do Google, que é o GCP, Google Cloud Provider. Existe a nuvem da Oracle, da Huawei, existe um monte, tá, pessoal? Ah, e existe uma tendência, né, onde você não usa só uma nuvem, né? Você pode usar uma nuvem só, mas dependendo do serviço, dependendo do custo, pode ser que a sua empresa opte por trabalhar com uma, com duas, com três nuvens. Isso pode acontecer, de fato. É o que a gente chama de multi-cloud, tá? E aí o José está perguntando: existe um profissional que conhece todas as nuvens, né? Ou as três nuvens e tal? Aí, José, a gente volta para o nosso tempo lá de trás, para quem tem um pouquinho mais de idade, né? Se lembra que tinha antigamente, né? Ou ainda tem, não sei. Tinha o profissional que trabalhava com Windows e o profissional que trabalhava com Linux, né? Ou o cara era Linux, mundo Unix, ou era Windows, né? E meio que isso não se cruzava muito. Na nuvem, os conceitos de uma nuvem para outra são parecidos, José. Mas geralmente os profissionais eles se especializam em uma determinada nuvem, ou até duas, tá? É comum. Mas assim, mais do que duas e três vai ser assim. Eu sou especialista em AWS, eu conheço o Azure, eu me viro lá, mas eu bato um pouquinho de cabeça no GCP. Esse é o meu caso, tá? Eu sou especialista AWS, eu conheço o Azure, mas quando eu chego no GCP, eu bato um pouquinho de cabeça. E mais do que isso, aí já não dá para mim, entendeu? Mas é por aí. Um outro colega aqui mandou, vamos ver aqui. Apesar da AWS fazer a gestão do ambiente da nuvem, uma empresa necessitará de uma equipe com conhecimento para fazer a gestão do ambiente da nuvem da AWS. Perfeito. Quais os profissionais dedicados ao ambiente de nuvem dentro de uma empresa médica, por exemplo? Não, médica não, média. Perfeito, eu só não consigo ver qual é o nome da pessoa que perguntou, tá? É, tá corretíssimo. A AWS, pessoal, ela vai tirar muita da carga operacional do profissional de TI, de dentro da empresa. Então, ela vai tirar essa carga operacional. Mas não quer dizer que não vai existir mais esse profissional. Esse profissional ele tem que se atualizar, porque agora ele tem que trabalhar com um outro tipo de serviço, de recurso. Não é mais servidores internos, são servidores na nuvem. Então, para responder a pergunta do colega ou da colega, não sei, né? O profissional dedicado, né, que precisa, o conhecimento desse profissional está muito relacionado, principalmente, às certificações que ele tira dessas empresas da nuvem. E aqui na AWS existem vários níveis de certificação. Esse primeiro aqui, ó, que a gente está aqui na tela, o AWS Cloud Practitioner Essentials, é o primeiro nível de certificação. O que que é a certificação? É uma prova que o profissional faz e essa prova atesta aquele profissional com a proficiência e conhecimento necessário, né, onde é cobrado ali dentro daquele exame. Então, um profissional com essa certificação aqui, ele conhece vários serviços da AWS. E aí ele pode seguir na carreira dele. A próxima certificação é o AWS Solution Architect Associate. E aí é um profissional que conhece vários serviços e sabe implementar todos esses serviços. E aí você vai subindo. AWS Solutions Architect Professional. Aí é um profissional que conhece, sabe implementar e resolve casos complexos de uso de serviços em nuvem. Então, para uma empresa média, como o colega perguntou, ou a colega, eu diria que é um profissional certificado no nível do associate, tá? É um profissional que está no nível intermediário. Ele não é professional avançado, mas ele também não é inicial. É um profissional no nível intermediário ali. Tá bom? É, A Luciana botou aqui que não conseguiu ver a aula um, né? E a segunda aula ao vivo, só consegui ver depois nas aulas gravadas. Vou receber o certificado? Talvez seja uma pergunta. Luciana, no final aqui, eu vou deixar um e-mail da K-Solution e aí eu vou te pedir para que essas questões mais administrativas de presença de certificado, vocês façam a pergunta nesse e-mail,
porque eu não tenho muito essa informação, tá bom? Mas eu deixo aqui no finalzinho para vocês. E aí, seguindo aqui nas perguntas, pessoal, aproveitando, o que vale mais a pena, né? O que vale mais, ser um profissional focado em AWS ou multi-cloud? O que é mais requisitado e o que paga mais? A pergunta do Edmar. Edmar, eu vou dar o meu depoimento, tá? E o que eu acho, mas é a minha opinião, tá, pessoal? Assim, existem várias opiniões. Eu acredito mais no profissional que é especializado em um determinado assunto do que um profissional que é mais generalista, tá? Eu tenho a impressão de que o profissional especializado, a nível de salário, eu acho que ele pode alcançar, né, um salário maior. A menos que esse profissional que é mais generalista, ele caminhe para um cargo mais de gerência, de coordenação, e não o cargo técnico. O cargo técnico, um profissional que é mais generalista, a tendência é ganhar um pouco menos do que o profissional que é mais especialista no cargo técnico, tá bom? Mas de novo, pessoal, minha opinião, tá? O José botou aqui, os serviços delas se comunicam entre si. E, José, aí, quando você faz referência a uma outra pergunta, eu vou te pedir para você escrever qual era, porque eu perco a referência da anterior. Então, eu não sei do que você está falando, porque eu já não me lembro mais o que eu estava lendo aqui. Se você puder mandar e fazer referência, o que são delas, né? Eu já não me lembro mais, desculpa, tá? Mas é só mandar aqui que a gente responde. A Luciana botou aqui, ó, dá para usar o Power BI, né, com os bancos de dados, né, com os bancos dos dados formados da empresa para cliente e servidor. Talvez, Luciana, você está perguntando se dá para usar o Power BI com os bancos de dados na nuvem e na empresa, é isso? Se não for, depois você pergunta de novo, tá? Power BI é uma ferramenta da Microsoft, né? Mas sim, eu posso conectar um banco de dados no Power BI, e esse banco de dados está dentro da minha empresa, ou eu posso conectar um banco de dados que está na nuvem da AWS ou em qualquer nuvem no Power BI. Dá para fazer essa conexão sim, tá? É perfeitamente possível. Não sei se foi isso, tá, Luciana? Qualquer coisa você manda aqui de novo. O Lúcio mandou aqui. Como podemos conseguir voucher para essa certificação? Lúcio, de novo, vou botar aqui o finalzinho, o e-mail da K-Solution para vocês. Eu vou deixar um tempinho na tela para vocês tirarem essas dúvidas mais administrativas, mais com relação ao processo aqui, tá bom? Porque isso realmente eu não tenho informação. Deixa eu ver aqui, o Mauro, esse conteúdo da rota de aprendizagem é suficiente para a prova de certificação do practitioner? Boa pergunta, Mauro. Olha só, recomendação, mas de novo, minha opinião, tá? O material aqui do Cloud Practitioner, ele cobre sim a prova de certificação. Mas para os meus alunos, nos cursos que eu dou, eu sempre dou a seguinte recomendação: façam simulados. Existem vários simulados, né, na internet, no mercado, alguns pagos, outros gratuitos. Esses simulados, eles simulam a prova de certificação, como se você estivesse fazendo a prova. E ele vai te dar as pontuações. Por exemplo, para você ser aprovado aqui na Cloud Practitioner, você tem que atingir 700 pontos de 1.000. Então, quando você começa a fazer os simulados, você vai testando o conhecimento. Você fez o curso, né? Você tem o acesso ao material, mas será que você absorveu o conteúdo? Será que não absorveu? Será que um determinado domínio ali foi mais difícil para você, em outro você está bem? Como é que você mede isso para fazer uma prova? Então, façam simulados. Como é que eu faço as minhas provas? Eu faço os simulados. E se a partir do momento que eu estou tirando acima de 800, acima de 80, acima de 8, aí eu vou para a prova seguro. Porque eu já vou até com uma margem ali, uma vez que a prova média é 700 ou 70. Então, o conteúdo, sim, ele cobre a certificação, mas dica de amigo, façam os simulados e avaliem como vocês estão antes de ir para a prova. Porque as provas não são baratas, né, pessoal? Prova do Cloud Practitioner aí é US$ 100. E se perder a prova, tem que pagar de novo. Tá bom? Beleza, Mauro?
A Luciana botou aqui, tem que ter curso de graduação para fazer esses cursos na nuvem? Não, Luciana, não tem nenhum pré-requisito, tá? Esse Cloud Practitioner, que é o curso essencial, o único pré-requisito é você ter uma noção de redes, por exemplo, mas pouca, tá? Muito, muito básico. Arquiteturas ali em multicamada, o que que é um servidor, o que que é um banco de dados, o que que é um armazenamento, mas bem superficial, é uma certificação de entrada e não exige nenhum tipo de graduação, tá bom? Inclusive, muitos profissionais nem vão para o caminho da faculdade, vão só para o caminho da certificação. E empresas também valorizam isso. Outra pergunta, pessoal. Os serviços das outras nuvens se comunicam entre si? Pergunta do José. A gente pode fazer isso acontecer, José. A gente pode fazer que um serviço da AWS fale com um serviço do Google. Eu trabalhei recentemente num projeto onde a gente trouxe conteúdo que estava na nuvem do Google para a nuvem da AWS. Mas você precisa naturalmente configurar essa operação, tá? Mas isso é perfeitamente possível, tá bom? Existe outra pergunta. Existe certificação de cibersegurança na AWS? Boa pergunta. Existem alguns níveis de certificação na AWS, tá? Eu só não consigo ler o nome do amigo aqui ou da amiga que colocou. Mas eu tenho as certificações de nível fundamental, é essa aqui. Cloud Practitioner Essentials, certificação de entrada, nível fundamental. Tem as certificações de nível Associate, que são aquelas intermediárias que eu falei. Tem as certificações de nível Professional, que são as certificações mais altas da AWS, mais complexas também. E tem as certificações do nível de especialista. Uma das certificações do nível de especialista é de segurança na nuvem da AWS. Então, existe uma certificação específica para segurança, de nível de especialista. Tá bom? O Adailton botou aqui, o que que é a Amazon, o AWS VPC e qual a sua funcionalidade ou finalidade? Boa pergunta, Adailton. Pensa no seguinte, você está na nuvem da AWS, você é um cliente da AWS e está criando o seu servidor lá, beleza? Eu também sou cliente da AWS e eu estou criando o meu servidor lá também. O que que impede do meu servidor não acessar o seu? Porque está tudo na nuvem da AWS, na verdade. O que impede é a VPC. A VPC é um isolamento lógico dentro da rede da AWS que vai garantir que todos os recursos que você criar na nuvem ficam dentro da sua VPC. Todos os recursos que eu criar na nuvem ficam dentro da minha VPC. Então você não acessa a minha VPC e eu não acesso a sua. Embora nós dois estejamos no mesmo ambiente de nuvem da AWS, os meus recursos são privados e os seus também. Então é isso, essa é a finalidade da VPC. Garantir que tudo que você cria está no seu ambiente, tudo que eu crio está no meu. Beleza? O Kleber botou aqui. Com a segunda certificação da AWS, fica mais rápido de entrar no mercado de trabalho no Brasil? Ótima pergunta, Kleber. A segunda certificação que você está falando deve ser já do nível Associate. E aí tem algumas, né? Tem a de Developer, tem a de Data Engineering, tem a de Solutions Architect, tem algumas, tá, pessoal, de Associate. Kleber, essa certificação ela é muito valorizada, muito valorizada. Então, com certeza, fica mais fácil de entrar no mercado de trabalho no Brasil e no mundo, tá, pessoal? Porque as certificações que você tira da AWS, ela tem reconhecimento mundial. E no momento que a gente está, né, de trabalho remoto, de trabalho híbrido, nada impede que você esteja na sua casa trabalhando para uma empresa da Europa, dos Estados Unidos. E a badge, né, a certificação, o símbolo da certificação, ela é conhecida no mundo inteiro. E as de nível associate, que são um pouco mais difíceis, é um pouco mais difícil que a de nível fundamental, te gabarita trabalhar em muito lugar e as empresas dão muito valor a essa certificação. Então, quem está pensando aí em continuar e seguir os estudos, pessoal, certificações AWS, depois vocês pesquisam no Google e tal, para vocês conhecerem como é que funciona. Recomendo demais, tá? Recomendo demais. Mas o que? Deixa eu ver aqui, ó. O Edmar botou aqui. A IA é nossa amiga ou inimiga no trabalho com a AWS?
Muito bom, Edmar. IA é inteligência artificial, né, pessoal? Eu acho que, aí de novo, tá? Minha opinião. Eu acho que a IA é nossa amiga em qualquer lugar, tá? Ela é nossa amiga na AWS, fora da AWS, em qualquer lugar. Eu não sou desse time que a IA vai tirar o nosso emprego, não, tá? Eu acho que a IA vai ajudar a gente, desde que a gente se prepare para usar a IA, né? Então, na AWS, a gente tem muitos serviços baseados em inteligência artificial e machine learning. A gente falou um deles no início, né? O autoscaling, ele usa machine learning, por exemplo, para aprender o comportamento da minha aplicação e aumentar a quantidade de servidores ou diminuir. Mas eu tenho um monte de outros serviços. Alguns exemplos para vocês conhecerem. A gente tem o Amazon Transcribable. O Transcribable ele vai me ajudar a, por exemplo, fazer um resumo de um documento. Ele pega um documento, um PDF lá de algumas páginas e tal, ele gera um resumo para mim, por exemplo. Eu tenho o Amazon Code Whisper. O Code Whisper vai me ajudar na hora que eu estiver programando, sabe assim? Estou programando, preciso de uma função para calcular sei lá, para gerar um número de CPF, para validar um número de CPF. Em vez de eu, como programador, criar essa função, eu peço para o Code Whisper gerar essa função para mim e ele gera. Então, ele pode gerar vários blocos de código para mim na hora que eu estou programando. A gente tem o AWS Translate, que vai me ajudar com tradução. A gente tem o AWS Bedrock. O Bedrock é o equivalente ao ChatGPT, que vocês devem conhecer, mas na AWS. O Amazon Q, também um assistente, né, virtual dentro da nuvem da AWS para te ajudar a provisionar qualquer um tipo de serviço. Então, Edmar, existe um monte de serviço aí na AWS, né, baseado em IA, e, de novo, serviços prontos para a gente utilizar. Não preciso pensar em infraestrutura, em cluster, em servidor para rodar isso. Está pronto para a gente utilizar nas nossas aplicações. Legal? Mas ótima pergunta. A Luciana agradecendo aqui a resposta. Legal, Luciana. Deixa eu ver aqui. Ah, tinha uma pessoa que eu não consegui ler o nome, mas ele botou aqui que é o Ivan Amorim. Legal, Ivan. Você falou sobre machine learning e quanto à IA generativa no ambiente da nuvem. Existem ferramentas práticas para o uso para as empresas? Algum modelo para automatização de processos via IA generativa? Olha, coincidência, o Ivan, a gente acabou de falar aqui, por exemplo, do Bedrock. O Bedrock é uma ferramenta de IA generativa disponível na AWS. Inclusive, o Bedrock tem uma instância, né, um local chamado Perry Rock, né, que é um playground para vocês brincarem, testarem a ferramenta. Né, vale a pena conhecer. Mas o Bedrock é uma ferramenta de IA generativa. Você pode apontar ela para um conteúdo seu, ele aprende aquele conteúdo e você pode fazer perguntas para ele com base, né, no seu conteúdo. É o que a gente chama de corpus fechado, né? Quando no chat GPT, ele está olhando para a internet inteira, trazendo informações ali, que podem ser informações certas e às vezes ele alucina, né? Ele pode trazer uma informação que não é correta. Mas é muito comum, né, as empresas começarem a pensar em ter os seus próprios GPTs, né, olhando para o seu conteúdo e trazendo ali informação sobre o que você precisa realmente, informação bacana, né, válida ali e testada. Tá bom? Amazon Bedrock. Fernando, quais as melhores práticas para evitar que as cobranças financeiras venham muito caras na nuvem? Olha que pergunta bacana do Fernando. Muito boa pergunta. Pessoal, né, embora a nuvem tenha grandes economias, né, se eu criar um servidor e largar ele lá, essa conta vai vir no final do mês, né? Se eu criar um grande servidor, deixar ele lá executando, vai vir a conta no final do mês. Então, eu acho que a pergunta do Fernando está nesse sentido. Como é que eu posso, né, me proteger ou garantir aí que eu não vou ter um susto, né, Fernando? Existem várias ferramentas de controles de custo na AWS. Vou falar de algumas delas. Por exemplo, AWS Budgets, ou orçamento. Eu crio um orçamento, falo assim, olha, na minha conta da AWS aqui eu quero gastar até $100 por mês.
E esse orçamento, né, eu posso criar alertas, do tipo assim, ó, chegou a US$ 80, me manda uma notificação. Chegou a US$ 90, me manda uma notificação. Chegou a US$ 100, me manda uma notificação, para que eu possa atuar de forma preventiva nesse custo. Ele não vai impedir que o custo ultrapasse os 100, mas ele vai me avisar quando estiver chegando perto. AWS Budgets, certo? É, Outra ferramenta, AWS Cost Explorer. Através do Cost Explorer, eu tenho a visibilidade de todos os serviços que estão gerando custo para mim. Então, epa, minha conta está aumentando, por quê? O que está acontecendo? AWS Cost Explorer, eu vou lá e entendo qual é o serviço, né? O que está gerando custo para mim. E aí eu posso atuar em cima dessa anomalia, por exemplo. Então, Fernando, tem uma série de serviços que a gente pode usar para controlar e principalmente ser avisado quando o seu custo está aumentando, tá bom? A gente falou de dois aqui, mas tem muitos, tá? Outro colega aqui botou: preciso fazer um curso de redes para aprimorar o aprendizado na AWS? Não é necessário, tá? Não é necessário. É legal se você já tem o conhecimento? É. Mas na AWS não é só redes, né? A gente falou agora de computação, a gente estava falando um pouquinho de armazenamento, a gente falou de banco de dados. Então, redes pode ajudar? Pode. Mas existem tantos serviços na AWS, pessoal, que talvez um conhecimento básico de computação de rede já seja o suficiente para você entrar nesse mundo de nuvem e aí sim começar a aprender sobre os serviços que existem aqui na AWS, tá bom? Mas não é necessário ali grandes conhecimentos de rede. A menos que uma daquelas certificações que a gente falou de especialista é uma certificação de Network Engineering, né, de especialista, de engenheiro de redes. Para aquela certificação específica, se você está mirando naquela certificação, aí realmente você precisa ter um conhecimento mais avançado aí de redes, tá? Ok, deixa eu ver aqui o que temos mais. Muito obrigado, irei seguir a trilha. O Kleber, legal, Kleber. A Luciana botou aqui, ó, ter inglês, né? Tem que ter inglês fluente e qual tipo de inglês técnico ou básico? Luciana, a console já está toda em português, tá? Um ou outro serviço que está em inglês ainda. E a prova, né? A Cloud Practitioner, as provas da AWS, com exceção de algumas em especialistas, elas já estão traduzidas para português. Então, assim, a língua não é um problema, tá? Agora, ter o inglês técnico é muito interessante quando a gente usa alguns termos ainda, né, no inglês em vez de traduzir. Por exemplo, o Internet Gateway, que a gente não vai falar de porta de internet, né? Quando a gente fala de subnet, muitas vezes você não fala de subrede. Quando você fala de route table, você não fala muito tabela de rotas. Então, esse inglês mais técnico pode ajudar. Mas a console, a maioria dos serviços e a prova já estão traduzidos para português, tá bom? Inclusive na console é uma opção você usar em inglês ou em português, entre outras linguagens. Legal? Pode realizar prova online ou só no centro autorizado? E quantas perguntas são a prova é só em inglês? O Adailton está perguntando, falando algumas coisas de prova, né? Adailton, então a gente já falou que a prova tem português também, tem inglês, português e um monte de outras linguagens. Pode fazer online de casa ou pode fazer no centro de treinamento. Mas aí tem que ter atenção no seguinte: quando eu faço da minha casa aqui, sou eu que tenho que garantir que a internet está funcionando, sou eu que tenho que garantir que eu estou num ambiente silencioso, sou eu que tenho que garantir que tenha luz na minha casa. Se no meio da prova, a prova é monitorada, tem um proctor, uma pessoa, tá, monitorando você fazer a prova. Então não posso levantar e sair, a prova é anulada. A câmera está te filmando. Não pode entrar meu filho aqui de repente e brincar comigo, a prova é anulada também. Caiu a internet, caiu a minha luz, eu posso perder a prova e perder a grana que eu paguei. Então você assume o risco. Mas beleza, assim, como na minha cidade onde eu moro não tem centro de treinamento. Então eu faço as provas todas online, mas eu assumo o risco. No centro de treinamento é diferente. No centro de treinamento você está indo para um ambiente preparado para a prova.
Então, se faltar luz, se faltar internet e tal, você consegue, né, retomar a prova ali sem problemas. Mas é uma opção, sim, fazer de casa, fazer online e também é uma opção fazer no centro de treinamento. O que eu recomendo, se você tiver um centro de treinamento perto da sua casa ou na sua cidade, faça no centro de treinamento, elimine esse seu risco aí, porque a prova de Associate, por exemplo, são US$ 150. Perder essa grana porque faltou luz não é legal, né, pessoal? O Diógenes botou aqui, a AWS já tem uma certificação de IA. De IA propriamente dita, não, Diógenes, mas a certificação de DevOps Engineering, que é uma certificação também de nível professional, ela vai usar alguns conceitos de IA, tá? Alguns conceitos de data-driven também, né? A parte de data analytics, de data-driven, mas específico ou especialista em IA, não tem não, tá bom? Pessoal, chegando no nosso final aqui, deixa eu ver se eu consigo responder mais algumas perguntas. Mas olha, fantástica a sessão hoje, tá? Muito interativa, muito bom. Ô, Robson, uma dúvida. Uma dúvida que eu tenho como risco em adotar a nuvem é a variação cambial. Exemplo, de um mês para o outro, o dólar pode aumentar. Temos alguma previsão ou proteção disso? Então, Robson, isso é uma questão, tá? É uma questão que você precisa considerar. A variação cambial pode sim afetar a sua fatura. E, assim, a proteção que a gente tem é, de novo, definir aqueles budgets, o seu orçamento, e você ir acompanhando quanto você está gastando, né? Geralmente, a gente aqui no Brasil, pelo menos, não tem, né, uma variação cambial muito grande. Ela flutua, mas não é tão grande. Mas se você está num país onde isso é maior, isso pode ser um problema, sim, tá? Você tem razão. E você vai pagar na conversão do dólar. Então não tem muito jeito, não. Tem que considerar isso, tá? A Leide botou aqui, seria interessante estudar por tópicos, como, por exemplo, serviços de computação, redes, segurança, ou pensar como uma startup e estudar um conjunto de serviços. Leide, para cada certificação da AWS, ela tem um guia da certificação. E nesse guia da certificação existem os tópicos que você deve estudar. Então, a própria AWS te recomenda fazer via tópicos, tá? Se você está pensando na certificação Cloud Practitioner Essentials, procura aí no Google, na internet, o guia da certificação do Cloud Practitioner Essentials. Um documento da AWS onde tem todos os tópicos, que são os nomes dos serviços que você precisa estudar. E para essa certificação aqui, em específico, o que você precisa? Você precisa saber o que é aquele serviço e para que ele serve. É nesse nível, nessa primeira certificação. Nas demais vai ficando mais complexo. Tá bom? Luciano, obrigado. José, obrigado. Obrigado também, Luciana, pela pergunta. José, poderia fazer uma comparação entre a AWS CloudTrail e a AWS Trusted Advisor e a AWS Config? Boa pergunta, pessoal. Então vamos fazer essa comparação com a última pergunta de hoje, que a gente até estourou nosso tempo aqui, mas é uma ótima pergunta. A AWS CloudTrail. A gente brinca que o CloudTrail é o dedo duro na AWS. Por que que ele é o dedo duro? Porque tudo que você faz na console da AWS, o CloudTrail registra. Então, se eu sou um usuário na AWS, né, eu sou funcionário, eu fui lá e criei um servidor. Opa, está registrado na AWS que o Leandro criou um servidor agora, 8h05 da noite. Se eu fui lá e desliguei um servidor, está registrado lá no CloudTrail que o Leandro desligou às 8h06 da noite. Por isso que a gente brinca, ele é o dedo duro na AWS. Tudo que o usuário, funcionário faz na console para qualquer serviço, o CloudTrail registra. Legal? Isso é o CloudTrail. O Trusted Advisor é assim. Pensa que eu criei um monte de serviços na AWS. Serviço de computação, de banco de dados, de nuvem, né? Criei um monte de serviço. Quem me garante que eu segui as boas práticas? Será que eu criei certo? Será que eu criei errado? Será que tem uma brecha de segurança? O AWS Trusted Advisor, ele vai agir como um consultor virtual para os serviços que eu criei.
ele vai olhar para os serviços e vai falar assim: Ih, Leandro, olha só, o bucket que você criou aqui, ele está com acesso público. Qualquer um pode entrar lá e pegar seus documentos. Não pode fazer isso não é recomendado. Ou ele pode dizer assim: olha, a instância que você criou está com a porta SSH liberada para qualquer um. Ou seja, qualquer um com a informação do IP da sua instância pode acessar ela. Isso é um problema de segurança. Então, o Trusted Advisor vai ser esse consultor virtual na AWS. E o AWS Config é um serviço onde eu estabeleço quais são os parâmetros dos meus serviços, as configurações que eu acho ideal daquele meu serviço. Eu crio esses parâmetros no AWS Config e ele vai criar uma relação de conformidade. Aí o meu colega foi lá e alterou uma propriedade do meu servidor. Isso gera um alerta no AWS Config. Fala assim, ó, esse serviço não está mais em conformidade de acordo com os parâmetros que você listou. Então são ótimos serviços, José, para te ajudar em alguns casos de uso. CloudTrail, o dedo duro, Trusted Advisor, o consultor virtual, e o AWS Config é o serviço que vai te ajudar a criar essa relação de conformidade ali dos seus serviços. Tá bom? Pessoal, 8:07, deixa eu botar aqui aquele e-mail que eu falei com vocês. Deixa eu passar aqui. Aqui a gente só passaria pelos temas, né, que a gente cobriu aqui. Aqui a jornada, né? A gente estava na sessão 3. E aqui o e-mail, deixa eu até botar aqui no chat para vocês pegarem. Todas aquelas dúvidas dos certificados de gravação, teve um colega também que perguntou sobre voucher, né? Vocês podem mandar aqui para o e-mail eventosk@ksolution.com.br. Deixa eu botar aqui no chat para vocês. eventosk@ksolution.com.br. Legal? O time da CAE vai estar respondendo vocês aí o mais breve possível com relação a essas outras perguntas que eu não consigo responder. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, queria muito agradecer a participação de vocês. Essa sessão foi ótima, foi interativa, a gente trocou muita informação, foi muito bacana, boas, excelentes perguntas que vocês fizeram. Meus votos é que vocês continuem estudando nuvem, né? É um assunto fascinante, né? É um assunto bacana, é um assunto que gera, sim, alta empregabilidade, tá? Façam as certificações, né? Direcionar a carreira para esse ambiente de nuvem é um caminho muito bacana para um profissional de tecnologia, tá? Faço votos de sucesso para quem for fazer prova, faço votos de sucesso para quem continuar nessa jornada. Espero vê-los em outros treinamentos, em outros cursos aqui da K-Solution. E chegamos aí, passamos um pouquinho, né, pessoal, mas chegamos ao final da nossa sessão. Muito, muito obrigado pela presença de todos. Vou encerrar aqui a gravação e desejo a vocês aí um ótimo final de dia, pessoal. Vou encerrar aqui a live